Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, os recados são sempre basicamente os mesmos, né? Vamos colocar em prática tudo que é passado aqui na live, tudo que é passado no canal, tudo que é passado nos vídeos. É muito importante que você consiga, além de aprender, colocar em prática. Então, pode ser dolorido para você, mas você tem que colocar em prática. É muito importante isso. Senão você não vai conseguir chegar ao seu objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento, à busca da vida em recuperação. Mas para isso acontecer, é muito importante que você ponha em prática todos os conhecimentos adquiridos em lives, vídeos, não importa de que maneira seja. Mas você tem que adquirir conhecimentos, tem que pôr em prática, aí sim. E mais uma coisa, compartilha com quem você acredita que precisa ver, porque é muito importante que você identifique um vizinho, um familiar seu, até mesmo seu filho, seu marido, que ele veja a live, que ele vá se acostumando com o conteúdo, para que não caia no colo dele esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, porque com certeza quando cair no colo dele esse tipo de assunto, ele já vai estar bem preparado, tanto seu filho, seu marido, seus vizinhos, seus familiares. Então compartilhe a live com quem você acredita que precisa ver, assistir a live. Então vamos lá, o assunto de hoje é: quem não usa todos os dias é dependente químico? E com certeza esse assunto não é debatido, não é, e é uma dúvida de talvez 95% das famílias, porque quem não usa todo dia tem problema com substância, e aí é a questão: mas meu filho não usa todo dia, mas meu filho, será que ele é um dependente químico? Então, eis a questão. E para isso eu acabei estudando sobre esse assunto, acabei me aprofundando nesse tema e hoje eu vou falar sobre ele. Então, pessoal, é uma dúvida de muitas mães, esposas que não sabem se seus filhos, seus maridos são dependentes químicos, até mesmo porque eles não usam todo dia, se comportam como uma pessoa normal, vamos dizer assim, durante toda a semana. E aí quando chega o final de semana, eles acabam chutando o balde, eles acabam metendo os pés pelas mãos, acabam largando de mão a família, os pais, os filhos, os maridos, as esposas. Eles acabam indo buscar esse conforto que eles acham que é usar a substância. Então uma coisa que você tem que saber, que todo jovem adulto que tem problema com drogas usa todo dia. Ele não precisa usar todo dia para ter problemas. Assim, ó, quando ele quer usar a substância, ele usa por meio de gatilhos mentais. Isso faz ele usar. Então por isso que ele se controla, talvez uma semana, talvez 2 dias, talvez 15 dias, mas quando acontece aquele gatilho mental, ele passa por cima de tudo que está acontecendo e vai lá e sai para a rua e faz o uso, o abuso de substâncias. Então por isso que ele acaba se controlando na maioria dos dias da semana, dos meses, da quinzena, porque talvez aquele gatilho mental que faça ele usar, quando ele faz ele usar, não foi estimulado, não foi acarretado nele. Então ele está ali tranquilo porque aquele gatilho mental não foi ativado. Aquele gatilho mental não foi ativado. Então quando o gatilho mental é ativado, o que ele faz? Ele inventa uma desculpa para sair para a rua, para fazer o uso e abuso. E aí o que acontece? Ele se perde. Ele fica fora por 1 dia, por 2, por 3. E aí é que tá. Ele fica descontrolado.
Mas no momento em que entre o gatilho mental ser ativado e ele não fazer o uso, ele fica tranquilo em casa, ele é amigável com os filhos, ele é amoroso com a esposa, então ele é amoroso com os pais, ele mantém um diálogo, ele mantém um convívio familiar. Mas a partir do momento em que esse gatilho mental é ativado, aí ninguém segura ele e simplesmente ele quer o quê? Fazer o uso da substância. Então, em primeiro lugar, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama, buscando o diálogo, a confiança dele em você. Tenha muita calma, monte uma estratégia, que a partir desses passos você vai conseguir iniciar sua jornada rumo ao objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento. Esse é o maior objetivo aqui do canal. Tenho certeza que das famílias, dos pais, das mães e das esposas, principalmente. Então, o que acontece? Você vai lá, você quer salvar seu filho e seu marido da dependência química, mas você não busca correr esses passos, você não tem a menor ideia de como fazer isso. Então você tem que trilhar esse passo a passo que eu falei agora há pouco, que é um diálogo, a confiança dele em você, uma estratégia muito boa, porque você tem que montar uma estratégia. Você não leva seu filho e seu marido ao tratamento sem montar uma estratégia de uma hora para outra. Aqui, ó, como montar uma boa estratégia? Uma boa estratégia é montada a partir de comportamentos que ele mesmo demonstra para você. Você deve ter uma boa comunicação assertiva, você deve ter inteligência emocional, você deve buscar um bom local de tratamento, você deve ver o que cabe no seu bolso, como você vai levá-lo, como vai ser o tratamento, enfim, se o tratamento é de 3, 6 ou 9 meses, se vai ser uma internação involuntária, voluntária, aí você vai montar essa sua estratégia. Como? Você vai, quando eles te chegar ao ponto de te pedir ajuda ou de te aceitar a sua ajuda, o que vai acontecer? Você vai estar preparada. De repente, você deixa até uma mochila com roupa, para quando ele chegar e disser assim, mãe, pai ou esposa, eu não aguento mais essa vida, eu quero mudar de vida, eu quero me internar. O que você vai fazer? Você vai botar ele dentro de um carro de resgate ou dentro de um carro da sua família e vamos levá-lo à instituição de tratamento na hora. Você não pode deixar ele pensar novamente ou descansar, não, vai ser na hora, porque lá na instituição de tratamento ele vai ter tempo para descansar, para comer, para tomar um banho, para fazer sua higiene pessoal. Aí lá sim ele faz, isso vai ser providenciado lá. Não pode deixar ele pensar muito, porque a partir do momento em que o dependente químico pensa demais, ele vai pensar muito e ele vai pensar, não, mas será que eu preciso disso? E aí o que acontece? O dependente químico acaba desistindo da busca do tratamento. É assim que acontece. São diversos casos que acontece isso. Então o que deve ser feito? A partir do momento que você montou a sua estratégia, está tudo pronto, você deixa ali. E aí você pega, quando acontecer dele aceitar a sua ajuda, ou dele até mesmo, num caso mais extremo, vamos dizer assim, ele pedir a sua ajuda, você já está pronta. E aí pega ele, bota no carro, chama o resgate, não importa a maneira que for, e leva ele para a instituição de tratamento. Se for de uma forma involuntária, porque ele já está prejudicando você, já está prejudicando os filhos dele, já está prejudicando a própria vida dele, que é o mais comum, e aí você está vendo que não vai ter mais volta, né? Não tem mais jeito, você pega e interna ele involuntariamente. E aí você já tem tudo pronto. Quem vai chamar, como vai chamar, o local que vai levar,
quanto vai pagar por mês, como é o método de tratamento, e aí sim você consegue fazer com que sua estratégia seja colocada em prática, que é o mais importante. Ali a Marlene está falando, entendi, estratégia para ficar preparada para ajudar. Com certeza, a estratégia é o preparo para poder ajudar o seu filho, o seu marido. É somente assim que você vai conseguir fazer com que aceite, com que ele vá ao objetivo. E o objetivo é levar ele ao tratamento, para depois ele passar por toda a etapa do tratamento, a desintoxicação, ressocialização, ele se render ao tratamento, ele vê que é muito mais atrativo a vida em recuperação, com exemplos dos mais velhos, com exemplos de jovens adultos que já passaram pelo tratamento e hoje estão lá mostrando que dá certo. Pelo menos na minha comunidade terapêutica foi assim, e eu queria ser aqueles rapazes que iam lá visitar a comunidade terapêutica depois de um tempo e serviram de exemplo para mim. E hoje eu estou aqui, me rendi ao tratamento e tá dando certo. Hoje eu estou aqui fazendo uma live para vocês, para mostrar sobre esse assunto. Se quem não usa todo dia é dependente químico. E aí eu falo para você assim, talvez você vai me perguntar, o que é gatilho mental? E eu vou te responder, gatilhos mentais são estímulos externos que são capazes de provocar uma reação nas pessoas, tirar elas da zona de conforto. Porque assim, quando o seu filho, o seu marido está em casa, ele passou a semana inteira trabalhando, passou a semana inteira estudando, tem uma rotina. A rotina é, acorda, toma café, vai pro colégio ou vai pro trabalho, trabalha, volta para casa, come, deita e dorme. Essa é uma rotina, essa é a zona de conforto dele. Mas aí chega o gatilho mental, determinado dia da semana ou determinada ocasião, e aí o que acontece? Quebra aquela rotina, tira ele da zona de conforto, porque o gatilho mental é um estímulo que pode fazer, com certeza, na 100% dos casos, tira as pessoas da zona de conforto, e ele já está na zona de conforto, que normalmente é fazer toda a rotina dele e pronto. Mas aí ativa o gatilho mental, o estímulo é praticado e tira ele da zona de conforto. E aí o que acontece? Ele sai em busca da substância, ele sai para correr rua, não importa o dia e a hora, simplesmente ele sai porque ele já tem aquele pensamento, aquela crença limitante que se acontecer certo estímulo na vida dele, ele vai sair. Você nunca notou que está tudo bem, tudo ocorrendo normalmente na sua casa, e de repente o seu filho e o seu marido saem para usar a substância? Então está sendo provocado por um gatilho mental. E esse pode ser qualquer coisa: pais brigando, filhos chorando, o futebol, talvez o seu time ganhou ou perdeu, trabalho, quer dizer, tudo ocorreu bem no trabalho, ou tudo ocorreu do jeito que ele não gostava no trabalho, ou sobra ou falta de dinheiro. Esses são alguns dos gatilhos que fazem com que o dependente químico vá ao uso. Do nada ele está em casa pensando, e ele já tem aquele comportamento aprendido, que se os filhos começarem a chorar demais, brigar entre eles, ele vai sair para a rua para desestressar, para aliviar a vida dele. E aí como é que ele alivia a vida dele? Ele vai pro bar, ele vai tomar uma cerveja, ele acaba tomando uma, duas, três, e ele acaba se perdendo, porque uma coisa leva a outra. A cerveja leva a outra substância, e aí da substância ele acaba exagerando no uso e no abuso da substância, acaba gastando o que não tem,
e acaba se endividando. Então isso acaba levando a comportamentos tipicamente de dependentes químicos. Mas aí você deve reverter essa situação, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama, com muito amor, com muita persistência. Volto a repetir, uma boa estratégia, diálogo, comunicação assertiva e inteligência emocional. Você tem que se pôr no lugar do dependente químico também, do jovem, do adulto, do seu filho, do seu marido. Não é simplesmente dizer assim, mas ele sai pra rua porque ele quer. Sim, ele sai pra rua porque ele quer, mas ele já tem um comportamento aprendido sobre esses gatilhos. Esses gatilhos são ativados e, como eu falei anteriormente, são estímulos que fazem as pessoas saírem da zona de conforto. E aí o que acontece? As pessoas saem da zona de conforto, buscam refúgio no quê? Elas buscam refúgio no que elas aprenderam que dá prazer para elas. Pode ser bebida alcoólica, pode ser substância ilícita, pode ser tudo em exagero, pode ser bebida alcoólica e substância ilícita, enfim, quem sabe o que se sente prazer é o próprio jovem adulto. Ele pode misturar tudo, ele pode sair para uma festa, ele pode fazer o que for, mas com certeza foi esse gatilho mental que fez ele levar ele. Uma comemoração de um aniversário, comemoração de uma partida de futebol, de um campeonato, enfim, tem diversos fatores que levam a pessoa. Pode ser algo muito triste, a perda de um ente querido, uma doença. Então tem diversos fatores, a perda do trabalho. E aí vem diversos gatilhos que é criado, que já tem isso enraizado com o seu filho, com o seu marido, que fazem ele usar a substância em qualquer circunstância. Então não fique com o pensamento que seu filho e seu marido não usam todo dia, que ele não tem problema com substâncias. Saiba que ele pode até não usar todo dia agora, mas com o passar do tempo, pode ter certeza que isso vai mudar. Isso vai mudar, até porque a doença é progressiva. Quer dizer que quanto mais tempo passa no uso e no abuso, mais ele vai querer usar. Mais vezes, mais quantidades, maior a quantidade vai ser. E você nem sabe a quantidade que seu filho e seu marido usa. Então não pense que quando sai, só sabe que ele fica o fim de semana inteiro fora. Então já fique sabendo que pouca coisa não é. Porque não é normal um jovem, um adulto, ficar fora o final de semana inteiro. Não é normal, não é comum. E aí seu filho, seu marido, você já está com a suspeita que ele está usando e abusando de substância. E ele fica o final de semana inteiro fora, de sexta a domingo. Só chega em casa domingo de noite. O que você vai pensar? O que você vai pensar? Você vai pensar que ele tem ou que ele não tem problema com as substâncias? Por isso é muito importante que você reconheça os gatilhos mentais. Você tem que aprender, isso faz parte de aprender os gatilhos mentais que fazem com que seu filho e seu marido vá ao uso. Porque se você aprender os gatilhos, ou pelo menos um ou dois, ou algum, você já consegue ajudar ele em diversos fatores, até mesmo fazer com que ele não saia para o uso, que você consiga reverter essa situação. E aí sim, você já consegue fazer com que ele fique em casa ao invés de sair para a rua, ao invés de sair para fazer o uso e o abuso da substância. Mas é muito claro que não é uma tarefa fácil você descobrir qual é o gatilho que faz, mas a partir do momento em que você conhece o seu filho, o seu marido, você vai notar, tipo assim, toda vez que os filhos choram, meu marido sai pra rua e volta só de madrugada.
Daí você vai tentar mudar o comportamento. Claro que não tem como fazer com que os filhos não chorem, com que os filhos não briguem, mas você pode evitar certas situações que vão fazer com que os filhos briguem. Então, que os filhos chorem por desnecessariamente. Então a questão é o seguinte, isso é muito importante. O meu marido, o meu filho sai de casa quando nós dois estamos brigando, no caso dos pais brigando. Então os pais evitam esse bate-boca na frente do filho, para que ele não crie um motivo para sair para a rua, para que ele não crie um motivo para fazer esse uso e abuso de substância. Então é muito importante que você saiba e conheça alguns gatilhos mentais que façam com que seu filho e seu marido vá para rua, vá para fazer o uso e o abuso da substância. E também é muito importante que você mostre para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para sua filha, que a vida sem o uso e abuso da substância é muito mais atrativa. É muito mais atrativa do que passar o final de semana, sabe-se lá onde e com quem, usando, abusando, fazendo dívida, vendendo seus próprios bens. Será que isso... Você tem que mostrar isso para ele, para ela, que é muito importante. É muito importante, porque você ama ele, você ama ela, e você não quer ver ele se destruindo. Então você tem que mostrar para ele também que você o ama, que você não quer que ele passe por essa situação. Ele se controla a semana inteira, mas aí chega no final de semana ele se perde. Ele se perde nisso. Ele se perde no caminho. O que acontece? Você deve se perguntar a semana inteira sem usar. Ele fica tranquilo, mas quando chega sexta-feira, aí parece que solta o freio de mão. Solta o freio de mão e ele desce a ladeira abaixo. Por quê? Por causa desses gatilhos. E ele tem um gatilho mental do merecimento. Eu já passei por isso, eu tinha isso. Porque eu achava, porque eu trabalhava a semana inteira, eu merecia usar a substância na sexta e no sábado e até mesmo no domingo. E aí o que acontecia? Chegava na segunda, eu tava podre, morto de cansado, porque eu passei usando praticamente as 3 noites, de sexta, de sábado e de domingo. E aí eu chegava em casa tarde, de domingo para segunda, tinha que acordar cedo. Então eu acreditava que eu merecia todo aquele ritual que eu criava. Chegava sexta-feira, de manhã, eu já estava me pensando, hoje é sexta, hoje é dia, hoje eu vou usar. E aí eu passava o dia inteiro arquitetando como ia ser, o que eu tinha de dinheiro, como eu ia gastar, o que eu ia fazer, aonde eu ia buscar a substância, qual era o melhor ponto para buscar a substância. E isso acontece, é bem comum, na verdade é bem comum isso acontecer. Então o que deve ser feito? Isso não pode acontecer, e você tem que entender que quem não usa todo dia também é dependente químico. A tendência é só piorar as coisas. Talvez ele não use todo dia agora, mas ele já está tão acostumado a usar uma vez por semana que ele bate como se fosse bate cartão. Ele tem que usar toda sexta-feira, toda sexta e sábado, e aí ele nem percebe que ele usava toda sexta, depois ele começou a usar toda sexta e sábado, depois ele começou a usar toda sexta, sábado e domingo. E aí depois só aumenta. Depois toda sexta, sábado, domingo, quarta. Aí depois toda sexta, sábado, domingo, quarta, quinta. Aí quando vê, já tá usando praticamente todo dia, já não tem mais controle. E aí desenvolveu a doença
já está num estágio crônico. Mas tem dependente químico que não está no estágio tão crônico, tão avançado, mas não usa todo dia. Mas também quando usa, ele chuta o balde, ele usa uma grande quantidade, usa por várias e várias horas, até mesmo por vários dias. Como eu disse, sexta, sábado e domingo. Então não quer dizer que seu filho, seu marido não usa todos os dias, que ele não seja um dependente químico. Pelo contrário, ele já pode ter desenvolvido a doença e você nem tem ideia do que está acontecendo. Então saiba que dependente químico não quer dizer se usa todo dia ou não usa todo dia. A dependência química é uma doença desenvolvida a partir do uso e do abuso de substância. Então quer dizer, o dependente químico não usa todo dia, mas quando usa, ele abusa, ele usa demais. E aí o que acontece? Ele acaba desenvolvendo a dependência química. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e vem para a recuperação.